Queridos, vamos começar o nosso devocional hoje. Eu quero começar esse devocional fazendo uma pergunta para vocês. Uma pergunta que eu me fiz quando eu estava montando esse devocional. Eu quero transferir essa pergunta para vocês. Como é que vocês enxergam a vida? Como é que você enxerga a sua vida? Como é que você enxerga as circunstâncias da sua vida? Como é que você enxerga as coisas que acontecem com você? Por que eu estou perguntando isso? Todos nós temos de alguma forma que enfrentar determinadas coisas na nossa vida. De alguma forma a gente tem que passar por determinadas situações, viver determinados contextos. E a pergunta é, como é que você enxerga tudo isso? Como é que você enxerga as circunstâncias, os momentos? Porque a nossa vida ela é feita de momentos. Uma coisa que a gente precisa ter consciência é de que tudo passa. Tudo passa. Não há nada na vida que não tenha prazo de validade. Inclusive as coisas boas. Inclusive as coisas boas. A nossa vida ela é uma jornada, ela vai avançando a cada dia. E ela passa. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu lembro quando eu tinha 20, eu lembro quando eu tinha 30, eu lembro quando eu tinha 40, e a vida vai passando, a vida vai avançando. A questão é o seguinte, como eu enxergo a minha vida? Todos nós temos situações que nos cansam, que nos desafiam, que nos preocupam. Todos nós temos. Temos os nossos problemas, os nossos gigantes, os nossos desafios. A questão é, como a gente reage a isso? Porque a diferença não está em ter os problemas, uns mais graves, outros menos graves, não. Todos nós temos. A questão é como reagimos à nossa vida. É a reação que vai gerar a diferença. É a reação à vida que vai gerar a diferença. Como nós reagimos às circunstâncias da vida é que vai determinar o tempo que ficaremos nela. Imagine que chegou um desafio na sua vida. Um desafio novo. Como é que você vai encarar esse desafio? Como é que você vai enxergar esse desafio? Isso vai determinar o tempo que você vai passar por ele. E isso é muito importante. Por isso, hoje eu quero começar o nosso devocional lendo com vocês um versículo extremamente conhecido, muito conhecido. Ele virou tema de música, de louvor, né? É um tema muito interessante porque fala de um profeta que viveu uma situação e fala da sua reação em relação a essa situação. Eu estou falando do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 19 diz assim, preste bastante atenção. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as uvas na videira não há, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim. Agora olha a reação dele. Ele não tinha nada.
a figueira não florescia, não havia uvas na videira, a safra de azeitona falhou, não houve produção de alimentos na lavoura, não havia bois nos estábulos, nem ovelhas no curral. Agora olha a reação desse profeta. Ainda assim, não tendo respostas, não tendo ideia do que poderá acontecer, não tendo saída, não vendo solução, não tendo perspectiva nenhuma, a esperança indo embora, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como as de um servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Sabe o que é você chegar num momento da sua vida e você não ter esperança mais para nada, não vê saída mais em nada, não vê solução mais em nada? Você chegou no limite. É o que aconteceu com esse profeta. Ele tentou de tudo, mas a figueira não floresceu, as videiras não deram uva, a safra que ele plantou de azeitonas não vingou, não conseguiu produzir alimentos na lavoura, o curral estava vazio, não tinha ovelhas, os estábulos não tinham bois, mas ainda assim, apesar disso tudo, eu me alegrei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano, diz ele, é a minha força, Ele que me mantém de pé e Ele me faz andar, me habilita em lugares altos. Sabe o que é andar em lugares altos? É andar acima das circunstâncias. É andar acima das circunstâncias. E a pergunta é: o que fazer quando a nossa realidade não é satisfatória? O que fazer quando olhamos a nossa realidade e não entendemos nada do que está acontecendo? O que fazer quando tudo coopera de forma contrária? O que fazer quando não enxergamos saída em lugar nenhum? Eu já vivi assim. Numa época da minha vida que eu tinha medo até de respirar, porque era uma época muito difícil. E a pergunta é: o que fazer quando a nossa realidade não é satisfatória? Não é como eu gostaria. Empresa quebrando, casamento sendo destruído, as finanças se esvaindo, uma doença que chegou, uma família disfuncional, desestruturada. Tento fazer um negócio aqui, não dá certo, tento fazer outro negócio ali, não dá certo, um telefonema não chega. O que fazer quando a minha realidade não é satisfatória? Querido, vamos pensar em algumas verdades. Eu separei aqui algumas verdades que eu e você precisamos entender. Verdades que nos ajudarão a enxergar além das circunstâncias. E esse é o tema do nosso devocional hoje. Enxergue além das circunstâncias. Enxergue além das circunstâncias. E a partir dessa experiência de Abacuque, o que essa experiência tem a nos ensinar? O que essa experiência tem a nos mostrar? Porque entenda uma coisa, queridos, tudo que está registrado na Bíblia, tudo que está registrado na palavra de Deus, serve de lição, ensinamento, orientação e exemplo.
Deus não deixou, não permitiu que tudo estivesse escrito como está, desde Gênesis até Apocalipse, à toa. A palavra dele é vida em nós. E o que é essa palavra que lemos de Abacuque 3, versículo 17 ao 19, que lições, que verdades estão inseridas nesse texto, que vão nos ajudar ao que fazer quando a nossa realidade não é satisfatória? O que a gente precisa entender para a gente avançar? Entenda uma coisa, eu falei isso aqui uma vez e eu vou explicar. Todo mundo tem o seu deserto. Todo mundo tem o seu deserto. Quem ainda não enfrentou um deserto, sinto informar, vai enfrentar. Por quê? Porque, primeira coisa, o deserto ele é pedagógico. As aflições da vida, as demandas da vida, elas são pedagógicas. Elas são carregadas até de dor, até de sofrimento, mas elas são carregadas de grandes lições. Entenda que os maiores aprendizados da nossa vida foi em meio à dor, foi em meio aos desertos. Então entenda uma coisa, deserto ele é pedagógico. Amém? Isso tem que ficar muito claro. Os desertos da vida, eles são pedagógicos. Eles têm grandes lições a nos ensinar. E outra coisa importante que você precisa entender sobre os desertos da vida, os vales da vida, os momentos difíceis da vida. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Você não vai estacionar no deserto. Você não vai criar condições para ficar ali, não, porque deserto, além dele ser pedagógico, ele é lugar de passagem e não de morada. Amém? Isso precisa ficar muito claro. Então, o tema do nosso devocional é exatamente esse: enxergue além das circunstâncias. Vocês viram que o profeta Abacuque não entendia nada que estava acontecendo. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, não havendo ovelhas no curral, não havendo bois nos estábulos, ele ainda diz: ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque Deus é soberano, Ele é a minha rocha, Ele me habilita a andar em lugares altos, acima das circunstâncias. O que esse texto de Abacuque 3 tem a nos ensinar? Primeira coisa, preste atenção nisso. Primeira coisa, diante de toda dificuldade, diante do olho do furacão, diante das circunstâncias adversas, diante de uma realidade não satisfatória, primeiro, compreenda que a sua vida não acabou. Compreenda que a sua vida não acabou. Sabe por quê? A última palavra é do Senhor. Sabe qual é a prova de que a sua vida não acabou? É que você está aqui hoje. Faça uma retrospectiva e veja quanta coisa você já viveu, quantas coisas você já passou. De repente não era nem para você estar aqui hoje. E você está. Então entenda, a sua realidade, por mais difícil que seja, ela não é determinante. Grave isso que eu estou dizendo no seu coração. A sua realidade, por mais difícil que seja, ela não é determinante. A figueira não floresceu, a videira não deu uva, a safra de azeitona falhou, os estábulos estavam sem bois, os currais sem ovelhas, a lavoura não produziu alimento, mas essa realidade não foi determinante na vida de Abacuque. O que você vive hoje
não significa que será amanhã. Então grave isso. Por mais difícil que a sua vida possa estar tendo agora, nesse momento, compreenda que a sua vida não acabou. A prova disso é que você acordou, a prova disso é que você está de pé, a prova disso é que você está aqui comigo, nesse devocional. Sabe, quando a gente lê essa primeira parte do versículo, do capítulo 3, versículo 17, é uma parte que nos assusta. Imagina ele que viveu isso. E eu vou repetir só essa primeira parte. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no currais, e nem boi nos estábulos. Essa é a primeira parte. Essa é a realidade de Abacuque. Essa é uma realidade, uma ideia de alguém que está vendo a sua realidade de uma coisa que ele não esperava. Isso é uma expectativa frustrada. É uma situação que desanima. Imagina que ele plantou, começou a preparar o curral, a expectativa era ver o curral cheio, mas isso não aconteceu. A lavoura não vingou, os currais não ficaram cheios, ou seja, você já tentou de tudo, queridos. Você já tentou de tudo, você já fez de tudo, você já fez tudo que era para ser feito. No entanto, não se esqueça, sempre haverá o dia seguinte. Grave isso. Sempre haverá o dia seguinte. Um novo amanhecer, uma nova oportunidade. Sempre, entenda isso. Sempre haverá um novo dia. Por isso que eu sempre digo nesses devocionais, eu sempre vou reafirmar isso. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Hoje não deu certo, o amanhã chegará. Hoje você não está entendendo, o amanhã vai chegar. Você plantou, não vingou, amanhã vai chegar. Sempre haverá um amanhecer de possibilidades e oportunidades na sua vida e na minha vida. A sua realidade, ela não é determinante. Entenda isso. A sua realidade que você está vivendo agora, ela não determina o seu futuro, porque a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Criador dos céus e da terra. Então compreenda que você pode estar vivendo o momento mais difícil da sua vida, eu não sei, mas compreenda que a sua vida não acabou. Você está acordado, você está acordada. Então a gente precisa começar a enxergar além das circunstâncias. Além das circunstâncias. Segunda coisa que aprendemos com a vida de Abacuque, com esse momento difícil da vida dele. Alegre-se em Deus, apesar das adversidades. Alegre-se em Deus, apesar das adversidades. O versículo 18 que lemos de Abacuque 3 diz assim: ainda assim, apesar de tudo, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você sabe, queridos, o que é mais importante na sua vida
é a salvação. A coisa mais importante, o que é mais sagrado na minha vida e na sua vida, é a nossa salvação em Cristo Jesus. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque algumas pessoas perguntaram para mim já algumas vezes, principalmente cristãos recém-convertidos, pessoas que estão começando a sua jornada cristã. No discipulado que a gente vai começar dia 1º do mês que vem, quem não sabe, eu montei uma plataforma, na verdade já está pronta, e eu vou liberar o discipulado, que é o discipulado onde a gente vai estudar mesmo coisas básicas da vida cristã, para que você entenda a sua jornada da vida. E algumas pessoas já falaram que querem participar e tudo. Não vai ser nada ao vivo, tá? É tudo texto, é apostila, vídeo, tá? E a gente precisa entender o seguinte: as pessoas perguntam, tudo bem, eu sou salvo em Cristo Jesus, mas salvo do quê? Algumas pessoas não entendem. Salvo do quê? Entenda uma coisa, queridos. O pecado entrou no mundo. Para isso que eu vou falar, você precisa ter fé. Você precisa acreditar. O pecado entrou no mundo através de um casal, através de um homem, através de uma mulher. A partir desse momento, Adão e Eva que pecaram, todo ser humano nasce em pecado. Todo ser humano nasce em pecado. Paulo mesmo diz em suas cartas que todos nós pecamos e fomos destituídos da presença de Deus. O pecado nos afastou da presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus tinha o costume de, sempre na viração do dia, o que é a viração do dia? É a mudança de um dia para o outro. Na contagem da época, e os judeus contam assim até hoje, tá? Isso é uma cultura judaica, mas na época não tinha judeu, não tinha, era uma família só, era um homem e uma mulher, os primeiros seres a serem criados como família. A viração do dia acontecia às 6 horas da tarde, às 18 horas. Acontecia a viração do dia. Na nossa cultura hoje ocidental, a viração do dia acontece meia-noite, 0 horas. Só que para os judeus, 6 horas da tarde já virou o dia. Então, na viração do dia, Deus se aproximava de Adão e de Eva e tinha um relacionamento com eles. Quando o pecado entrou no mundo através deles, porque eles cometeram um pecado, eles se afastaram de Deus. Agora, o mais interessante é que mesmo eles em pecado, Deus chegou no horário correto, sempre na viração do dia, e Ele veio para ter um relacionamento com Adão e Eva. Ele não encontrou Adão e Eva no jardim e começou a perguntar por eles: onde vocês estão? Leia Gênesis. Onde vocês estão? Eu vi que o Senhor se aproximava, então eu me escondi. O pecado faz isso. Ele nos esconde de Deus. Ele rompe o relacionamento. Deus sempre está presente, sempre está pronto para se relacionar conosco. Mas é por causa do pecado que não nos sentimos dignos da sua presença e nos afastamos. Então, queridos, onde eu quero chegar? Quando a gente diz que a gente é salvo em Jesus Cristo, a gente é salvo da morte eterna. Pastor, você acredita em inferno? Não, não é questão de acreditar, é uma realidade. Eu acreditando ou não acreditando é uma realidade. A Bíblia fala sobre isso. E Jesus Cristo foi o homem que mais falou sobre o inferno.
E a gente não pode ser infantil de achar que o inferno não existe, existe. E existe eternamente. Como o céu também existe eternamente. A questão é, para onde você está indo? Então, quando ele diz aqui, o próprio Abacuque diz: ainda assim eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. No Deus da minha salvação. Porque o mais importante que temos na vida é a salvação. É nos livrar da morte eterna e estar eternamente com Deus. Ah, pastor, então Deus não vive no inferno, não habita no inferno? Não. O inferno não tem a presença de Deus. Não tem. Ah, pastor, eu corro o risco de ir para lá? Claro, todos nós, eu também. Por isso que precisamos viver uma vida correta, de acordo com os princípios e os valores do reino de Deus. Mas não são as nossas atitudes que nos salvam, são a nossa fé em Jesus Cristo. Isso é graça. Então creia em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador e viva tranquilo. É isso que Abacuque está dizendo. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, se alegre, querido. Independente das circunstâncias, tenha um espírito alegre, um espírito feliz. E de repente você deve estar se perguntando: como é possível ter alegria, mesmo com uma realidade dizendo ao contrário? Como é possível se manter feliz diante das circunstâncias da vida? E esse próprio texto que lemos, ele vai nos responder. Porque a alegria é uma alegria no Senhor. Quando você está no Senhor, quando você está tendo um relacionamento com o Senhor, você se mantém alegre, porque a alegria vem dele. A paz vem dele. Então, o segredo está aí. Não é ser alegre, é estar com a sua alegria no Senhor, que sustenta a sua alegria, no Deus da salvação. Com isso, querido, o profeta, ele não está negando a realidade difícil dele. Entenda uma coisa: se alegrar não é negar a realidade. A realidade existe, só que eu estou enxergando além da realidade. Ela continua ali, ela vai ser resolvida, eu vou tomar providências para isso, vou ter atitudes que vão me ajudar a resolver o problema, porém, antes disso tudo, eu me alegro no Deus da minha salvação, eu me alegro no Senhor. Se alegrar não significa negar a realidade. E uma coisa muito importante: jamais negue a realidade, a enfrente. Enxergue ela na perspectiva de Deus. Por isso que a gente precisa viver além das circunstâncias. Porque imagina que o problema está aqui. Aqui está a sua vida difícil. Mas em Deus Ele nos faz enxergar além. Então você enxerga a sua realidade na perspectiva de Deus. Você enxerga a sua realidade com o olhar de Cristo. Por isso você se alegra. Porque você começa a enxergar a solução. Você começa a enxergar o agir de Deus. Porque você está enxergando além das circunstâncias. Quando você está dentro das circunstâncias e você não vê saída, se desespera, se preocupa, fica ansioso, você não vê solução. Por isso que a palavra de Deus diz: Ele me habilita a andar em lugares altos. Ou seja, você sai de uma perspectiva de derrota, de uma perspectiva de fracasso, de uma perspectiva de sem solução, de uma perspectiva de escassez. E você começa a viver o sobrenatural de Deus e começa a enxergar a sua realidade na perspectiva de Deus. Isso gera esperança, isso fortalece a fé.
Então entenda isso, que você precisa se alegrar no Senhor, independente das circunstâncias. O salmista fez uma declaração muito conhecida de todos nós, o Salmo 30, versículo 5. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Isso não significa que de noite você está chorando e de manhã você se alegra. Não. Isso quer dizer uma fase, um tempo. De repente você está vivendo um tempo de choro, um tempo de angústia, mas isso passa, porque a alegria, ela vem. Sempre existirá um novo amanhecer, sempre existirá novas possibilidades. Entenda, a sua realidade não determina o seu futuro, porque a última palavra é do Senhor. Vocês estão comigo? A última palavra é do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Pela manhã. Terceira coisa importante para você enxergar além das circunstâncias. Reconheça que Deus é a força para recomeçar. Reconheça que Deus é a força para recomeçar. Sabe, queridos, Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de novas histórias. Não deu certo hoje, amanhã vai dar. Não deu certo, vai, continua, persevera. Sabe, Deus, ele tem eu costumo dizer isso, Deus, ele tem um quê a mais com os perseverantes. A própria palavra de Deus nos diz que nós somos um povo que não retrocede. E o próprio Deus diz, e se retroceder, nele não me alegrarei. Sabia que Deus se alegra com a sua vida? Sabia que Deus se alegra com a sua presença na vida? O seu agir na vida? O seu relacionamento com Ele? A sua presença junto com Ele? Deus se alegra. Eu tenho uma mensagem que eu ainda não preguei. Eu pretendo pregar ela num culto na igreja, porque é uma mensagem que Deus colocou no meu coração já tem algum tempo, e eu medito nela e tudo, que é uma mensagem dizendo o seguinte tema: faça Deus sorrir. Faça Deus sorrir. Existem muitas passagens na Bíblia, principalmente em Gênesis, onde algumas pessoas fizeram Deus sorrir, se alegrar. Noé foi uma delas. Existe um versículo em Gênesis, não me recordo agora, mas diz que e Noé fez Deus sorrir. Noé fez Deus se alegrar. E a questão é, a sua vida alegra Deus? A sua vida faz Deus sorrir? Por isso, queridos, a gente precisa reconhecer que Deus, ele se alegra em nos fazer continuar, nos fazer recomeçar, porque Deus é Deus de novas histórias, novas oportunidades. Por isso que eu falo, o amanhã vai chegar. O amanhã de oportunidades, o amanhã de novidade. O próprio Deus diz, eis que faço nova todas as coisas. Então reconheça que a força que você precisa para começar de novo, para tentar de novo, para continuar, só vem de Deus. Ninguém tem a capacidade de te fortalecer, a não ser o Senhor. A não ser o Senhor.
Sabe, queridos, grave isso que eu vou dizer. Deus é a força para recomeçar quando tudo parece ter perdido. Deus é a força para recomeçar quando tudo parece ter perdido. Você não vê a história do paralítico? A vida dele estava praticamente perdida. Ele era aleijado, ele era paralítico ali no tanque de Betesda. Ele estava ali há anos. E existia um movimento sobrenatural naquele tanque. Era um tanque que os anjos desciam, movimentavam a água, e aquele que era colocado na água naquele momento, ele era curado. Existiam milagres ali acontecendo pelo poder de Deus. Mas aquele homem aleijado, paralítico, praticamente sem movimento, não tinha ninguém que o levasse ali. E quando ele chegava ali, outra pessoa já tinha entrado. É o primeiro que entra, que entrava no tanque. Mas Jesus chegou na vida dele. Houve um amanhecer na vida dele. Mas imagina a mente daquele homem, anos e anos ali. Imagina a frustração, a decepção. A vida dele ali estava praticamente perdida. Mas Jesus chegou, e Jesus foi a força para ele recomeçar quando tudo parecia perdido. E Jesus falou: levanta e anda. Ei, Jesus chegou. Você sabe o que é isso? Jesus chegou na sua vida. Jesus chegou na sua casa. Jesus chegou no seu trabalho. Ele é a força que eu e você precisamos para recomeçar. Ele é a força que eu e você precisamos para ficar de pé. Você teve um encontro com Jesus? Agora está na hora de começar a ter experiências com Jesus. Vida com Deus é uma vida de experiência. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. Amém, Mônica, amém. Jesus chegou. Ele é tudo o que você precisa para recomeçar. Ele é tudo o que você precisa para tentar de novo. Ele é tudo o que você precisa para você enxergar além das circunstâncias. Ele chegou. Sabe, queridos, às vezes eu não sou uma pessoa brava. Quem me conhece sabe que eu sou muito calmo. Eu sou muito tranquilo, muito tranquilo. Para alguma coisa me tirar do sério, tem que ser um negócio muito sério. Eu sou muito tranquilo. Mas sabe o que me deixa bravo? O que me deixa assim entristecido? É que como tem pessoas que não entenderam que a vida só existe, só vale a pena se for em Deus. E o que me entristece é que a gente fala, e tem pessoas que não conseguem entender. Tem pessoas que continuam com a sua vida do mesmo jeito, sofrendo, sentindo dor. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem no WhatsApp. O meu WhatsApp não para, viu, gente? Tanto é que eu estou aqui tendo devocional com vocês, mas eu olho ali para o lado porque ele fica aberto no meu monitor ali do computador. É visita para fazer, pedido de oração, e louvo a Deus por isso, porque essa é a vida de um pastor. Sabe, queridos, pregar, subir num púlpito e pregar é muito fácil, é uma das coisas mais fáceis de uma vida pastoral. É preparar mensagem como essa do devocional, subir num púlpito e pregar. Mas a vida pastoral, ela vai além disso. Visitas, atendimentos, orações, velórios, nascimentos,
aconselhamentos, ajuda. E essa semana eu recebi um WhatsApp de uma pessoa pedindo oração. Estava desesperada. Eu orei. Claro, nunca vou negar uma oração, viu, gente? Pelo contrário. Eu orei pela pessoa. Ela passou uma mensagem para mim dizendo que tinha quebrado financeiramente. O marido tinha perdido o emprego. Ela estava no limite, devendo os funcionários da empresa, recebendo protestos. Eu fiz a oração por ela, ela se acalmou, e no final eu perguntei para ela: querida, como é que é a sua vida com Deus? Eu falei: o que significa é? Eu às vezes vou à igreja. Eu falei: às vezes? Às vezes eu leio a palavra. Às vezes? Você não entendeu que você está assim por falta de sabedoria? Por falta de conhecimento? Por falta de um relacionamento íntimo e profundo com Deus? Sabe, queridos, as pessoas não têm consciência de que vida só é vida em Deus. Vida só é vida em Deus. Fora de Deus é sobrevivência, é sobrevida. Afinal de contas, Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a força que precisamos, força da vida, força das realizações, força das conquistas, força que emana do próprio Deus. Ele é a força para recomeçarmos do jeito certo. O que é recomeçar do jeito certo? Começar com Deus. Querido, uma vida com Deus é uma vida plena, prazerosa. É uma vida de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, de graça, de misericórdia, de amor. Então não tem luta? Tem muito. Tem desafios? Tem. Só que a gente enxerga além das circunstâncias, porque uma vida com Deus nos faz habitar em lugares altos e enxergar além das circunstâncias. Por isso que a diferença é como reagimos às demandas da vida. Então reconheça que Deus é a única força que você tem para recomeçar. Abacuque falou um monte de coisa que não estava bom, como lemos. Nada dava certo. Mas ele não termina aí. Ele entende que, e ele reconhece que Deus era a força para ele recomeçar. E no verso 19 ele diz: o Senhor soberano é a minha força. Ele me faz os meus pés como a de um servo. Ele me habilita, ele me promove, ele me eleva a andar em lugares altos. O Abacuque, apesar das circunstâncias, ele entendeu e reconheceu que Deus era a única força que ele tinha para recomeçar. Queridos, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas Deus é a única força que você tem e terá para recomeçar. Deus é a força que precisamos quando os nossos braços estão cansados. Deus é a força que precisamos quando nos encontramos no chão. Deus é a força que precisamos quando o nosso coração está frustrado diante da realidade da vida. Ele que diz: eu te tomo pela minha mão direita e te sustento, diz o Senhor. O Senhor nos prepara, nos ajuda, nos capacita a olhar além das circunstâncias. Ei, olhe além. Pare de olhar para a realidade da sua vida. Olhe além.
Ele nos capacita a não ficarmos presos nas circunstâncias. As circunstâncias existem. Mas sempre recomeçaremos com a força que vem dele. A sua realidade não determina e nem determinará o seu futuro. Comece a viver além. Senhor, eu entendo o que está acontecendo, está doendo, está sofrido, mas eu tenho algo mais para viver. Eu sei que essa não é a minha realidade definitiva. Foi isso que Abacuque entendeu. E eu acho interessante o termo, a frase que ele usa. Ele diz, aconteceu isso. Mas ele diz assim, ainda assim. Essa palavra, ainda assim, ela é uma bomba atômica. É uma bomba atômica que nos diz, diante das circunstâncias, diante de tudo que acontece na minha vida, ainda assim, eu permaneço de pé. Ainda assim, eu creio no meu Senhor e no meu Salvador Jesus Cristo. Ainda assim, não desistirei. Ainda assim, caminharei em lugares altos. Ainda assim, olharei além das circunstâncias. Ainda assim, me alegrarei no Senhor. Ainda assim, Ele é a força que eu necessito para recomeçar. Ainda assim, Ele me ama. Ainda assim, continuo sendo um filho amado, uma filha amada. Ainda assim, grandes coisas vão acontecer na minha vida. Ainda assim, eu tenho um futuro glorioso e promissor, porque a realidade não me define. Ainda assim, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Ainda assim, Deus me ama. Entendeu essa palavra ainda assim? Ainda assim. Comece a usar essa frase. Olha para as circunstâncias da sua vida e diga, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Comece a falar, declarar, profetizar. Ainda assim, o meu futuro será um futuro extraordinário. Amém? E por último, queridos, para a gente finalizar o devocional, caminhe pela visão e não pela sua vista. Verso 19, que lemos, diz, Ele me habilita a andar em lugares altos. Ele me dá uma visão. Ele me faz enxergar além. Não viva por vista. Vista ela é limitada, ela só enxerga aqui, ó. A vista ela nos limita. Mas a visão nos faz olhar além e enxergar um Deus todo-poderoso, enxergar um Deus soberano, enxergar um Deus criador de todas as coisas, enxergar um Deus que continua sentado no seu alto e sublime trono, onde governa todas as coisas. Foi por isso que Deus falou para Abraão, sai da sua tenda, porque dentro da sua tenda você só tem vista. Quando você olha para cima, você vê a lona da tenda, o teto da tenda. Sai porque eu tenho uma visão ampla para você. Sai porque eu tenho uma visão maior do que a sua realidade. A sua realidade é uma mulher estéril. Sara não pode te dar filho, é estéril. Mas Deus fala para ele, sai dessa realidade. Sai dessa tenda. Sai dessa vista, porque eu tenho uma visão para te dar.
Sai desta vista, porque eu tenho algo novo para você enxergar. Agora olha para o céu, Abraão. Olha para um céu infinito, ilimitado, que não limita a tua vista. E começa a contar as estrelas, se é que podes. Começa a contar as estrelas, se é que você pode, Abraão. Ei, sai da tenda. Deus tem algo novo para te dar. Deus tem coisas novas para fazer na sua vida. Ele quer te dar uma visão maior do que a sua realidade. Sai da tenda. Ele já te habilitou a viver em lugares altos. Sabe? Caminhar pela visão que a fé nos proporciona. É isso que precisamos fazer todo dia. Caminhar pela visão que a fé nos proporciona. Sabe o que é caminhar pela visão? É andar pelas promessas. Você tem promessa de Deus? Começa a caminhar nelas. As promessas nos fazem enxergar além. A vista olha a realidade. A visão olha as promessas. Agora você decide para onde você vai olhar. Sabe, a fé genuína nos leva a confiar nas promessas de Deus. Mesmo quando não podemos vê-las, mesmo quando não há o florescer, não há uva na videira, mesmo que a azeitona não produza, mesmo que não há bois nos estábulos, nem ovelhas nos currais, a fé nos faz confiar nas promessas. E aí nós nos submetemos à vontade de Deus. Se entregue completamente. Se entregue completamente a esse Deus vivo e fiel. E comece a enxergar além das circunstâncias. Eu quero terminar esse devocional para orarmos, lendo com vocês livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Queridos, esse versículo é maravilhoso. Você já ouviu falar dele, com certeza, mas ele é muito profundo, ele é muito intenso. Olha o que diz esse versículo, Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Ele, está falando de Jesus Cristo, ele, pela alegria que lhe foi proposta. Olha essa frase, grava essa frase. Ele, Jesus Cristo, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha que ali lhe estava passando, e ele assentou-se à direita do trono de Deus. Glória a Deus, olha isso. Ele, Jesus Cristo, pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. Sabe por quê? Quando Jesus olhou a cruz, ele olhou além da cruz. Imagina a cena, Jesus olhando ali para a cruz, de repente ele faz assim, e olha além da cruz. E sabe o que ele viu lá? Eu e você. Por isso essa alegria de suportar a cruz. Porque ele não enxergou a cruz. Ele enxergou eu e você. Ele se alegrou. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Ele se alegrou. Por isso ele suportou. Porque ele levanta e olha além da cruz. E ele me vê e te vê. E ele se alegra. Pensa ele sorrindo, olhando para a cruz.
está sentado à direita do trono de Deus. Ele não olhou pela vista, porque se ele olhasse pela vista, ele enxergava a cruz, ele enxergava o sofrimento que ele ia passar, ele enxergava a dor que ele ia sentir dos pregos na mão, ele ia enxergar a dor da lança cravada do lado. Mas ele teve uma visão. Ele olhou além das circunstâncias e se alegrou, porque ele olhou além da cruz e viu eu e você. Por isso ele suportou até o fim. E por isso estamos aqui hoje, de pé, vivos, firmes, salvos, filhos, herdeiros com Cristo. Assim como nos dias do profeta Abacuque, pode ser que você esteja vivendo um tempo de crise, problemas, escassez, desesperança, tristeza, angústia, não vendo saída, não vendo solução, não vendo as coisas acontecendo, não vendo nada dando certo, não vendo nada acontecendo. Mas este é o tempo que Deus separou para você, de uma forma muito especial, para que você comece a aprender a viver de forma inabalável, compreendendo que a sua vida não acabou, alegrando-se apesar das circunstâncias, reconhecendo que Deus é a força para você recomeçar e caminhando pela visão que Deus te deu e não pela vista do seu olhar. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nesta manhã. Enxergue além das circunstâncias. Existe algo muito maior do que isso tudo que você pode estar vivendo. Suporte com alegria, como Cristo suportou a cruz, por mim e por você. Vai passar. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar? Amado Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença gloriosa, para Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Eu sempre costumo perguntar: que amor é esse? Que amor é esse que nos alcançou? Um amor onde um filho se entrega em morte de cruz por mim. Por mim. Que amor é esse? Por isso meu coração se alegra de gratidão por tudo que o Senhor fez por mim, por nós, por tudo que o Senhor continua fazendo e por tudo que o Senhor fará. Porque Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente, não mudaste. Por isso, Pai, Te louvamos, Te agradecemos, Te adoramos nesta manhã. Obrigado por nos acordar e nos dar mais uma chance de recomeçar, mais uma chance de fazer do jeito certo, mais uma chance de começar ao Seu lado, onde o Senhor é a fonte de todas as coisas. Obrigado, Pai. Obrigado por não desistir de nós, e olha que motivos o Senhor tem. Mas obrigado por não desistir de nós. Te amamos, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por nos acordar e nos trazer aqui diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra, ser ministrado por ela. Obrigado por nos ensinar que as realidades existem, não negamos. As dificuldades existem, não negamos. Mas o Senhor nos ensina, através da Tua palavra, a enxergar além das circunstâncias. Andar por visão e não por vista. Andar pelas promessas que temos e não pela realidade que vivemos. Porque elas serão vencidas, serão transformadas pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo eu oro por aqueles, Pai, que estão online comigo agora. Abençoa, dai graça, dai força, que eles possam começar a caminhar pela visão que o Senhor os deu e não pela realidade da vida que eles estão vivendo, porque tudo tem promessa, tudo passa, e que eles possam começar a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Obrigado, Pai, obrigado. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios, em que eles possam começar a viver coisas extraordinárias na vida deles, na Tua presença. Quebra todo jugo, toda cadeia, toda preocupação, em que eles possam viver plenamente na Tua presença. Obrigado, Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles, que eles sejam transformados por ela, e que eles possam começar a viver plenamente na Tua presença. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, obrigado por esta manhã, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, e que possamos verdadeiramente viver o dia de hoje na Tua presença, no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém. Viva, enxergue e ande além das circunstâncias. Viva, enxergue e ande além das circunstâncias. A sua realidade não determina o seu futuro. Amém?